Começa agora o programa Alesp Cidadania e vamos falar sobre violência contra a mulher. Uma em cada 4 mulheres não denuncia o agressor, porque depende financeiramente dele. A dependência financeira é a segunda principal razão que leva as vítimas a não romperem com o agressor, de acordo com pesquisa. E para falar sobre esse tema, eu recebo aqui no estúdio da Rede Alesp a delegada Jaqueline Valadares. Muito obrigada pela presença, doutora. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, eu que agradeço o convite. É sempre muito importante abordarmos esse tema. Sim, de utilidade pública. Exatamente. Doutora, para começar, como é que estão as estatísticas hoje em relação à violência contra a mulher? Os números são alarmantes. Quando a gente trata de violência contra a mulher, por exemplo, só no estado de São Paulo, no ano de 2021, que temos o ano fechado, as estatísticas apontam o registro de mais de 151 mil boletins de ocorrência versando sobre violência doméstica. Foram solicitados só aqui no estado mais de 77 mil medidas protetivas de urgência no ano de 2021. E apesar desses números serem muito altos, isso de certa forma é um reflexo positivo, porque o estado de São Paulo ele é o estado mais seguro para as mulheres no Brasil. É o estado em que nós temos a menor taxa de feminicídios. Então, o que a gente pode concluir disso é que, apesar de termos um número muito expressivo de registros de ocorrência, isso mostra para a gente que quanto mais as vítimas têm apoio policial, mais elas procuram a polícia, mais elas registram a ocorrência, o crime mais grave, que é o feminicídio, ele de fato ele consegue ser interrompido. A gente consegue fazer cessar esse ciclo da violência. Tem estatísticas que mostram que as vítimas de feminicídio são, em mais de 90% dos casos, mulheres que nunca registraram um boletim de ocorrência ou solicitaram medidas protetivas. Então é muito importante o registro e a atuação da Polícia Judiciária, da Polícia Civil, que é a polícia investigativa, para a interrupção desse ciclo de violência. Tá, doutora, a senhora falou que as mulheres elas não denunciam, mas por que não denunciam? É medo? Muitas mulheres não denunciam porque, ao contrário de outros crimes, como um roubo, um furto, em que a pessoa não tem um vínculo com esse criminoso, nos casos da violência doméstica, na sua essência, existe um vínculo entre autor e vítima. Essa vítima, ou ela tem uma relação afetiva íntima, então é um companheiro, um marido, ou é um familiar próximo, como um filho, um pai. Então, o fato de existir essa relação de afeto entre vítima e agressor, isso acaba dificultando para a vítima a procura da polícia, o registro da ocorrência. A vítima ela titubeia demais em fazer esse registro porque ela tem uma dependência muitas vezes emocional, outras vezes financeira em relação a esse agressor. E aí ela evita o máximo possível envolver a polícia nesse tipo de situação. Doutora Jaqueline, a senhora acredita que ainda falta política pública para essas mulheres? Sem dúvida. Quando a gente trabalha com a questão da violência doméstica, é muito comum associar diretamente à atuação da polícia. Ah, é um crime, então a polícia tem que atuar. De fato, a polícia é uma das instituições públicas que tem que atuar quando se trata de violência contra a mulher. Porém, essa questão ela é muito delicada e ela envolve um trabalho multifacetário. Envolve um trabalho que demanda apoio psicossocial, que demanda uma estrutura profissional para que essa vítima que tem uma dependência financeira consiga deixar o imóvel e se sustente. Muitas dessas vítimas têm filhos, então elas relutam em deixar o companheiro, porque às vezes ele é o provedor daquele lar. Então tem todo um trabalho que precisa ser elaborado junto com o trabalho policial. Não se trata ali de simplesmente fazer um registro da ocorrência. A gente precisa também dar todo o suporte para que a vítima ela consiga sustentar aquela denúncia, que ela se sinta forte o suficiente para encarar esse agressor amanhã ou depois junto a uma audiência, junto ao tribunal, e também para que ela consiga se reestruturar fora da dependência, fora do ambiente comum com aquele agressor. Tá. E doutora, tem aquela coisa, a violência só física. A gente sabe que não é só física, também tem a verbal. Quais são hoje os tipos de violência, além da física e da verbal? A Lei Maria da Penha, ela traz um rol exemplificativo de 5 tipos de violência. Então, ela fala em violência
física, que é a mais comum, que é, por exemplo, a agressão, empurrão, puxão de cabelo. Nós temos a violência moral, que são os xingamentos, por exemplo, a violência psicológica, a violência sexual e a violência patrimonial. Então, quando a gente fala em Lei Maria da Penha, em violência doméstica, normalmente a gente associa a esses 5 tipos de violência. A lei diz que esse rol é exemplificativo, então eu posso ter uma violência que não esteja inserida aí, mas em razão do dia a dia do trabalho, o que a gente vê é que, via de regra, a prática da violência doméstica e familiar, ela gira em torno desses 5 eixos, sim. Violência física, psicológica, moral, patrimonial e sexual. E doutora, como funciona? Por exemplo, a mulher sofreu violência em casa com o esposo, ela vai até a delegacia, ok. E depois, qual que é o procedimento? Porque muitas vezes ela volta para a mesma casa. Sim. Hoje, a vítima ela tem algumas opções em relação ao registro da ocorrência. Durante o período da pandemia, a Polícia Civil do Estado de São Paulo ela implementou a delegacia eletrônica. Então, a vítima hoje ela já pode fazer o registro da ocorrência dela de onde ela estiver, de casa, pelo seu computador, pelo seu celular. Pode fazer em qualquer delegacia de bairro, se tiver uma delegacia mais próxima da casa dela, ou em uma delegacia de defesa da mulher. São Paulo hoje é o estado do país que tem o maior número de delegacias de defesa da mulher. Para a gente falar em percentual, só para se ter uma ideia, São Paulo hoje concentra cerca de 36% de todas as delegacias de defesa da mulher do país. E isso é extremamente relevante, porque, segundo pesquisas do IBGE, cidades onde existem uma delegacia de defesa da mulher têm uma redução na taxa de letalidade em até 13%. Então, a gente vê o impacto que tem existir uma delegacia de defesa da mulher em uma região. Então, quando essa vítima ela opta por fazer o registro da ocorrência, seja por meio da delegacia eletrônica, pela delegacia de bairro, ou mesmo por uma delegacia da mulher, isso vai dar origem a um boletim de ocorrência. Esse boletim ele pode ou não virar um inquérito policial, a depender do crime que está sendo noticiado. Então, por exemplo, se a gente trabalhar com crime de ameaça, é um crime que a lei fala que a vítima tem um prazo de 6 meses para representar. O que significa dizer isso de uma forma simples? Significa dizer que a vítima faz o BO e ela tem esse prazo de 6 meses para dizer se ela quer ou não dar sequência nesse BO, se ela quer ou não que o agressor seja processado criminalmente, se ela quer ou não que isso vire um inquérito. Porém, não são todos os crimes que dependem desse prazo. Alguns crimes mais graves, como a lesão corporal, por exemplo, a partir do momento em que a vítima faz o registro de ocorrência, automaticamente isso já vira um inquérito policial, é instaurado esse inquérito, é feita uma investigação. As testemunhas são solicitadas, se a vítima tiver uma testemunha, ela vai ser ouvida. A polícia vai atrás de imagens de câmeras, caso exista essa notícia. A vítima é encaminhada para fazer uma perícia, por exemplo. Então, é instaurado o inquérito e todas as providências de polícia judiciária de investigação são adotadas. Ao término desse inquérito, o delegado vai concluí-lo e encaminhar ao Ministério Público e ao Judiciário. Se o promotor entender que realmente aquele crime existiu e que há provas suficientes da autoria, que aquele investigado realmente praticou aquela conduta, ele vai ser denunciado e aí vira um processo criminal. Ao término desse processo, ele pode ser condenado. Aí, a partir desse momento, ele passa a ser condenado e pode receber uma pena a ser cumprida em regime aberto, semiaberto ou fechado, tudo sempre a depender do crime que está sendo praticado. Então, o que se percebe é que tem um longo caminho que essa vítima vai percorrer. Por isso eu falei agora há pouco da importância da gente ter esse apoio multidisciplinar para a vítima, que não é uma coisa que vai finalizar da noite para o dia. É um processo longo, um procedimento longo, uma caminhada duradoura que ela vai precisar percorrer aí até o término, até a condenação desse agressor, e ela precisa estar forte para isso. Muitas vítimas, ao longo dessa caminhada, acabam retornando para a polícia, nos buscando para dizer que querem retirar a queixa, como é falado popularmente. Ah, doutora, eu vim aqui que eu quero retirar a queixa. Tecnicamente, a gente fala que é se retratar daquela manifestação inicial dela de vontade, mas popularmente o pessoal fala em, vim retirar a queixa. Por que isso? Porque quando a gente fala em violência doméstica, a gente trabalha com o chamado ciclo da violência. Esse ciclo ele é dividido basicamente em 3 momentos, e aí é muito importante que as mulheres que estejam nos assistindo prestem muita atenção nesse ciclo para que elas verifiquem se elas se identificam com isso, porque muitas mulheres vão na delegacia, quando a gente mostra esse ciclo, elas falam, nossa, eu realmente estou inserida num ciclo desse.
Então, esse ciclo, como eu disse, ele é dividido basicamente em 3 momentos. O primeiro momento é o que a gente chama de momento da tensão. É aquele momento em que o casal começa a discutir, a não entrar mais num consenso, aquele momento que começa a ficar tenso o relacionamento. Esse momento da tensão, ele evolui para um segundo momento que é chamado de momento da agressão, que pode ir desde uma agressão verbal, ele xingar a vítima, até mesmo uma agressão física. Ocorre que é nesse momento que a vítima procura a delegacia de polícia, no momento da agressão. Ela foi agredida verbal, moralmente, psicologicamente, enfim, procura a polícia e faz o boletim de ocorrência. Só que esse ciclo tem o terceiro momento, que é denominado de fase da lua de mel, que é o momento em que esse agressor ele vai procurar a vítima, vai dizer que se arrependeu, que aquilo não vai mais acontecer, que foi um deslize, que ele vai procurar ajuda. Alguns dizem que vão entrar para a igreja, outros... Isso que é o grande problema. Isso. Né? Outros dizem que vão procurar apoio psicológico, e aí vem com essas desculpas, leva para jantar, dá presente, jura que não vai mais acontecer, enfim, faz toda aquela cena romântica. E aquela mulher que acredita na possibilidade de redenção do seu companheiro, porque ele não se mostrou uma pessoa agressiva no primeiro encontro, né? Em algum momento ele era o príncipe encantado que fez com que ela fosse morar com ele, mantivesse... construísse uma família. Então, quando aquele príncipe ressurge pedindo perdão, dizendo que não vai mais acontecer, que ele vai voltar a ser o homem que ela conhecia, ela realmente acredita naquilo, que é esse momento que a gente chama de lua de mel. Às vezes, até por um período, o casal fica bem, não tem agressão, só que esse ciclo, infelizmente, ele tende a se repetir. E cada vez que ele se repete, ele se agrava. Então, essa fase da lua de mel, ela dura um período. Daqui a pouco recomeça aquele momento da agressão, da tensão que a gente falou, começa a ter as brigas, e isso tende a evoluir novamente para o momento da agressão. Só que a cada vez que ele se repete, o que antes começou com uma agressão verbal, um xingamento, tende a evoluir para um puxão de cabelo, para um empurrão, um soco, um chute, e aí, infelizmente, em muitos casos, culmina no feminicídio. E, doutora, você comentou uma coisa importante. Ele foi lá, houve os maus tratos, ele retirou a queixa. E como funciona isso? Aí ele retirou a queixa e fica por isso mesmo? Então, aqueles crimes que eu mencionei, que a vítima tem um prazo, que é o prazo de 6 meses, ela pode retirar a queixa, se retratar. Não acontece nada, ele retirou a queixa, tá tudo bem. E aí ele não vai poder ser processado criminalmente por isso quando ela se retrata. Por outro lado, aqueles outros crimes, como por exemplo a lesão corporal, a violência psicológica, a vítima não tem mais esse poder na mão dela. Ela não tem esse poder de dizer, olha, polícia, para, eu não quero mais, não quero que processe ele. Esse processo ele vai correr independente da vontade da vítima, ele pode ser condenado independente da vontade dela, tudo a depender das provas que forem anexadas ao inquérito. O grande problema que a gente se depara no dia a dia é que nesses crimes em que a vítima não pode retirar a queixa, quando ela reata o relacionamento, quando está na fase da lua de mel, ela até não pode mais retirar a queixa, mas ela deixa de colaborar com a polícia. Então, a vítima, se ela tinha uma testemunha da agressão, ela não apresenta mais o nome dessa testemunha para a gente, ela não diz mais que existe essa testemunha. Ou a gente pede para ela fazer o exame de corpo de delito e ela se nega a realizar a perícia. Então, embora a vítima não tenha o poder de retirar a queixa em certos crimes como a lesão corporal, o que a gente percebe é que algumas vítimas, quando reatam um relacionamento nessa fase da lua de mel, começam a criar obstáculos que acabam dificultando uma condenação futura desse agressor. Então, acaba gerando uma certa impunidade para alguns agressores de uma forma meio transversa, né? Embora ela não possa mais retirar a queixa, como se podia há algum tempo atrás, se retratar. Alguns anos atrás era possível, mesmo na agressão. Depois isso mudou para o entendimento do STF. Mas as vítimas acabam que, na prática, acabam evitando. Então, não arrola mais a testemunha. A gente pergunta, não, mas tinha alguma testemunha? Não, não tinha. A gente tenta levantar as imagens das câmeras de segurança e não existem mais as imagens, porque ela tem aquela dependência em relação ao agressor. Às vezes é uma dependência financeira, sim, mas hoje em dia a gente também vê muito a questão da dependência emocional. Por isso é muito importante que exista uma rede de apoio, que o trabalho da violência doméstica não fique concentrado única e exclusivamente na punição criminal.
que a vítima ela esteja forte o suficiente para ela se manter firme naquela denúncia que ela fez lá atrás e que ela sustente aquilo até o final, que ela realmente realize as perícias, o exame de corpo de delito, arrole as testemunhas, porque é algo muito penoso. Muitas vezes ela tem filhos com esse agressor. Muitas vezes os filhos pedem, mamãe, eu não quero que meu pai seja preso. Então é muito difícil para essa mulher, muito né? Às difícil. vezes a gente julga, mas como, apanhou e não vai fazer nada? Mas tem todo um cenário que precisa ser analisado, não é algo simples. Não é como você ir na delegacia e falar, olha, eu reconheço esse fulano aqui que ele roubou minha carteira. Você não tem nenhuma relação de parentesco, nenhum vínculo afetivo com esse fulano, com esse roubador. Agora, com aquela pessoa que te agrediu, muitas vezes ele é o pai de seus filhos, ou ele é seu próprio pai, ele é seu irmão. Então, existe um vínculo afetivo aí que dificulta muito para a vítima prosseguir na persecução penal. Doutora, só para entender, por exemplo, se for uma violência psicológica, porque quando a gente fala, foi uma violência, ele só falou aquilo, não foi físico, é o jeito dele. Sim. Você vai meio que perdoando. Essa violência psicológica que aconteceu ali, a queixa também pode ser retirada ou não? A violência psicológica em si não pode retirar a queixa, mas a injúria, que é o xingamento, se for, entre aspas, um mero xingamento, então, às vezes o agressor fala, você não serve para nada, uma biscate, coisas desse tipo. Sim. O mero xingamento, ele entra ali como uma injúria ou a depender uma difamação. Isso aí vai depender da manifestação de vontade da vítima, ela pode retirar. A violência psicológica é algo mais intenso, que vai efetivamente gerar um dano para essa vítima. Então, eu tenho, por exemplo, relatos de vítimas que, em decorrência do relacionamento abusivo, desenvolveram transtornos, como, por exemplo, insônia, bruxismo. Então, quando aquele comportamento do agressor abusivo começa a trazer danos para a vítima, aí a gente já começa a trabalhar com a violência psicológica, que é algo mais grave, um plus em relação às injúrias, aos crimes contra a honra. E aí ela não pode retirar a queixa se a gente caracterizar uma violência psicológica. Então, você tem vítima, por exemplo, que só de estar próxima do agressor começa a ter ataque de pânico, crise de ansiedade, ficar nervosa, tem que tomar medicação. Então, a gente às vezes tem casos de mulheres que já são separadas, mas que às vezes no momento de entregar o filho no final de semana, na visita, já começa a relembrar, a reviver toda aquela situação de violência e tem crise de ansiedade, crise de pânico, precisa tomar medicação. Então, aí a gente já começa a ver que tem um plus, não é só uma ofensa, né? Sim. Então, a violência psicológica em si não pode retirar, ela não tem como retirar. Sim, doutora, você falou assim que tem casos que pode retirar a queixa, Isso. ok. Só que aí retirou a queixa e o arquivo da polícia também não tem, acabou. É então, como se estivesse impune. Isso, quando ela retira, quando ela se retrata dessa representação, o boletim ele vai ficar registrado nos arquivos policiais, ele não vai sumir dali. Mas aquilo que a gente chama de antecedentes criminais, esse agressor ele não vai ter. Não vai ter antecedentes? Não, enquanto ele não for condenado em definitivo, ele não vai ter antecedentes. Então, se, por exemplo, foi uma ameaça, ele falou, vou te matar, se você terminar o relacionamento comigo, eu te mato. A ameaça depende desse prazo de 6 meses. Ela foi lá na delegacia, falou, doutora, eu quero representar. A gente fez o BO, representou, instaurou o inquérito. Por algum motivo, ela resolveu que não quer mais. Ela volta e falou, não quero mais, quero me retratar, quero retirar a queixa. Retira. Aquele inquérito vai ser finalizado, aquilo vai ser comunicado ao Ministério Público e ao juiz. O juiz e o MP vão chamar ela lá, vão falar, a senhora tem certeza, está fazendo essa retratação de livre e espontânea vontade, não está sendo coagida nem nada? Não, não estou sendo coagida. Aí eles podem arquivar, o Ministério Público pode mandar arquivar esse inquérito. Ele não vai ter antecedentes criminais. Aquele boletim vai constar nos nossos históricos policiais, mas qualquer outra pessoa que precisar puxar a folha de antecedentes dele, por exemplo, para um emprego, para um concurso público, não vai constar como antecedente criminal, porque não houve uma condenação efetiva ali. Ou seja, não chegou a haver um processo. Ficou impune, ficou por isso mesmo. Exatamente. Por isso, a necessidade dela ter esse apoio psicológico, para que ela sustente essa denúncia até o final, para romper esse ciclo da violência, que muitas vezes elas retornam na delegacia para se retratar, para retirar a queixa, nesse momento que a gente chama de fase da lua de mel, que é quando ela perdoa o agressor, eles reatam
o relacionamento. E aí é o momento em que elas voltam na delegacia para retirar a queixa ou para dizer que não quer mais as medidas protetivas. Muitas vêm no momento do BO, fazem um pedido de medida protetiva, aí quando reata o relacionamento, não quero mais a protetiva. E aí é um perigo muito grande, porque aí o agressor ele passa a perceber que ele tem um domínio realmente sobre ela, que ela teve aquela coragem inicial de fazer o registro, de procurar a polícia, mas que ele conseguiu recuperar o domínio sobre a vítima e fazê-la retirar. Eu me lembro de um dos primeiros casos que eu trabalhei, que era uma moça, ela era até de outro país, morava aqui em São Paulo com um companheiro, eles tinham 3 filhos, e ela tinha vários inquéritos de violência doméstica na delegacia em que eu trabalhava, na região central. E um dos inquéritos ele falava que ele ia esfaqueá-la, que ia matar ela a facadas e ia fugir, ia voltar para o país deles. E ela tinha vários inquéritos, todos inquéritos assim, ameaça, lesão. Naquela época podia retirar a queixa, inclusive na lesão, isso tem muitos anos. E numa dessas ela foi, reatou o relacionamento e pediu para revogar a medida protetiva, que ele já tinha sido retirado da casa, ela teve medida protetiva, retirou ele da casa, ela voltou na delegacia depois de um tempo nessa fase da lua de mel da reconciliação, pediu para revogar a medida protetiva, pediu para extinguir os inquéritos, que ela não queria mais processá-lo, e uma semana depois ele realmente cumpriu aquilo que ele tinha falado, ele realmente esfaqueou e infelizmente essa moça veio a óbito. Então é muito importante que a vítima ela não acredite nessas promessas. É óbvio que todas as pessoas podem melhorar e se tornar uma pessoa melhor, sem dúvida. Mas a questão do ciclo da violência ela é extremamente presente e ninguém vai melhorar da noite para o dia, um agressor, um abusador, sem um tratamento efetivo, sem um acompanhamento, sem um apoio. Então, o simples fato de dizer, olha, isso não vai acontecer, me perdoa, retira a queixa lá que vai ficar tudo bem, a gente não aconselha que isso seja feito. É muito importante a certeza da punição, para que, inclusive, isso não se repita. Caso realmente ela queira manter esse relacionamento, a certeza da punição para ele vai fazer com que ele, pelo menos, respeite esse relacionamento dali para frente, né? Então, é muito importante manter, não voltar atrás, mesmo nos casos em que é admitida essa retratação. Doutora, você comentou que é uma coisa muito importante. Muitas vezes ela depende financeiramente, Isso. ela tem filhos. Nesse caso, como que ficam os filhos? Porque ela mora na mesma casa com o agressor. Porque Isso. ela foi lá, fez o boletim de ocorrência e voltou para a mesma casa. Quando elas fazem o boletim de ocorrência, é muito comum que seja já feito o pedido de medida protetiva, né? Inclusive, eu até comentei aqui no início que só no ano de 2021 em São Paulo a Polícia Civil pediu mais de 77 mil medidas protetivas, né? Mais de 77 mil foram deferidas. Então, como que acontece via de regra? A vítima vai na delegacia, faz o BO, solicita essa medida protetiva, que é uma medida que visa cessar esse ciclo, interromper essa agressão para que ela não se agrave. Então, a vítima pode pedir que o agressor seja retirado da casa, e aí, nesse momento, é importante deixar claro que não se discute de quem é a casa. Então, às vezes, assim, mas a própria vítima fala, nossa, mas a casa é dele, eu fui morar lá depois, a casa já era dele, a casa é da mãe dele. Não importa, nesse momento inicial, o que a gente precisa é afastar a vítima e o agressor. Se ela e os filhos estão morando lá, ninguém vai discutir propriedade da casa nesse momento. O juiz criminal vai falar, retira ele da casa nesse momento, que ele representa um perigo, depois a gente vê isso. Então, a medida protetiva de afastamento do lar, de proibição de contato, então ele não pode ligar, não pode mandar mensagem, não pode mandar e-mail, proibição de contato, proibição de se aproximar da vítima. E se ele se aproximar? Tem muitos casos, isso, né? Se o juiz fixa uma distância, né? Normalmente ele fixa, não pode se aproximar a menos de 300, 400 metros da vítima. Caso ele descumpra, ainda assim ele vá na casa da vítima, ainda assim ele descumpra, ele pode ser preso em flagrante pelo crime de descumprimento de medida protetiva, ou ainda ter a sua prisão preventiva decretada por esse descumprimento. Então, se a vítima vai lá na delegacia e relata, olha, eu tenho a protetiva, mas ele continua mandando mensagem dizendo que vai me matar, que se me pegar vai fazer isso ou aquilo, a gente comunica o juiz, o delegado comunica e representa pela prisão preventiva. É como se eu falasse para o juiz assim, olha, juiz, a gente deu uma chance para ele, está dizendo só que é para ele ficar longe, ainda assim ele não está respeitando os poderes públicos, então a gente precisa de uma medida mais enérgica. Vamos manter ele preso, porque senão ele pode realmente matar a vítima, né?
e aí o juiz decreta a prisão preventiva dele, que é aquela prisão que não tem um prazo pré-fixado. Ele vai ficar preso enquanto ele representar um perigo para aquela vítima. Enquanto aquele processo estiver em andamento, ele pode ficar preso enquanto ele representar esse perigo. Então, o que a gente percebe no dia a dia é que, na maior parte dos casos, as medidas protetivas, elas são, sim, muito eficazes. Inclusive, como eu disse, estatisticamente, mais de 90% dos casos de feminicídio não existia medida protetiva em favor da vítima. Então, vítimas de feminicídio normalmente são vítimas que não tinham procurado a polícia antes, não tinham pedido protetiva. Então, quando há essa protetiva, isso já sinaliza para aquele agressor assim, olha, o Estado está de olho em você, a polícia está de olho em você, o juiz está de olho em você. Então, em boa parte dos casos, isso já breca o agressor. Para aqueles agressores que não respeitam as instituições, que não respeitam nem a medida, tem a possibilidade da medida da prisão preventiva ou da prisão em flagrante. Então, existe a questão, por exemplo, em São Paulo hoje, do botão do pânico. A mulher tem a medida protetiva, ela faz um cadastro no aplicativo lá que ela recebe na medida protetiva, e se esse agressor estiver descumprindo, ela vai acionar esse botão do pânico e ela meio que vai passar na frente nas chamadas, por exemplo, para a polícia militar, né? Que aí é uma chamada, digamos, com uma emergência acima. Então, esse botão do pânico também já existe hoje no estado de São Paulo, nesses casos de medida protetiva. Existe a questão da Ronda Maria da Penha. Então, quando é um caso ainda mais delicado, que tem uma potencialidade, um agressor mais resistente, ou que a gente percebe que tem uma chance maior, talvez, ali de uma agressão mais grave, a gente também consegue inserir a vítima nessa ronda e aí, periodicamente, em horários aleatórios, vai uma ronda na casa da vítima para verificar se o agressor está descumprindo, se não está. Já aconteceu da ronda se deparar com flagrantes, dela chegar lá para ver se está tudo bem e o agressor está lá no momento, descumprindo a medida e ser preso em flagrante. Então, existem muitos mecanismos hoje implementados de uma forma bem efetiva no estado de São Paulo. Porém, é muito importante que continue havendo investimento nesse aspecto para fortificar a vítima da violência doméstica para que ela consiga manter essa denúncia. Doutora, se eu presenciei uma violência psicológica, eu mesmo posso fazer um boletim? A denúncia pode ser feita por qualquer pessoa. Então, se alguém está, por exemplo, vendo que a sua vizinha está sendo vítima de violência doméstica, você pode fazer uma denúncia, inclusive, de forma anônima, por exemplo, pelo Disque 180, que é de políticas para as mulheres. Então, essa denúncia vai chegar numa central e vai ser distribuída para a delegacia ali da região onde essa vítima mora. Então, sim, qualquer um pode fazer essa denúncia, inclusive nem precisa se identificar, e ela vai chegar na polícia e vai ser apurada. E, doutora, no sentido de investigação, existem muitos casos, né, de violência. Ok, todos esses casos são investigados ou não? Dá para investigar todos? Nós tivemos um número muito expressivo de registros de boletim de ocorrência envolvendo violência doméstica. Hoje, a maior parte dos inquéritos no estado de São Paulo se concentram na questão da violência doméstica. Hoje nós temos praticamente metade de todos os inquéritos policiais instaurados em São Paulo hoje versam sobre violência doméstica. Isso é bom, por um lado, significa que as mulheres estão procurando a polícia, estão confiando no trabalho policial. Por outro lado, isso demanda uma atenção especial do governo, porque a gente precisa de investimento. Cada vez que a vítima procura a delegacia, eu preciso de policiais para esse atendimento, eu preciso de policiais para fazer a investigação, eu preciso de policiais para eventualmente irem na casa cumprirem um mandado de prisão, um mandado de busca. E hoje o estado de São Paulo tem um déficit de mais de 16 mil policiais civis. Então, nós temos uma falta muito grande aí. Embora o nosso número de delegacias da mulher seja um número expressivo, 139, é preciso equipar essas delegacias não só com material físico, mas com material humano. Então, para que a gente dê conta desse volume absurdo de registros que nós temos hoje, é preciso contratação,
é preciso valorização dos policiais para que eles fiquem na carreira. Hoje a gente tem uma evasão na carreira muito grande, muitos policiais deixam a Polícia Civil de São Paulo para irem para outras carreiras, para outros estados. Então, sim, nós conseguimos investigar, nós fazemos já um trabalho muito bom no estado de São Paulo nessa temática da violência doméstica, mas a gente também precisa de investimento público para dar sequência e implementar trabalhos ainda mais efetivos, principalmente contratação e estruturação da Polícia Civil. Eu quero primeiramente agradecer a sua presença, muito obrigada, doutora. É importantíssimo falar sobre esse assunto, é utilidade pública, é debater para que as pessoas denunciem. Sim. Inclusive também aqui na casa tem um projeto de lei que está em tramitação, que é o do projeto 410 de 2020, que estabelece medidas de estímulo à contratação dessas mulheres que sofreram violência, elas sejam contratadas nos locais públicos, né, nos contratos públicos, porque aí já é um viés para que mude essa realidade, porque é importante o financeiro, é importante que ela tenha um emprego. Sim. Caso contrário, a gente vai continuar com essa realidade triste, né, doutora Jaque? Sim, é um projeto de extrema importância. A gente percebe que muitas vítimas se mantêm em relacionamentos abusivos porque não tem condição financeira, não tem suporte familiar para sair de lá e ir para outro lugar com seus filhos. Então, é de extrema relevância a aprovação de um projeto de lei dessa magnitude. Sim. Doutora, quer falar alguma coisa? Quer frisar alguma coisa que eu não falei? Fique à vontade. Obrigada. Eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui, de representar essa luta no combate à violência contra as mulheres, dizer da importância de se fazer a denúncia, de procurar a Polícia Civil para que nós possamos investigar e ressaltar também a importância da valorização do trabalho desses policiais que diuturnamente estão nas delegacias implementando um trabalho de excelência no combate à violência contra a mulher e também crianças e adolescentes. As delegacias de defesa da mulher de São Paulo, não cheguei a mencionar isso, mas é importante destacar, elas atendem não só mulheres vítimas de violência doméstica, mas também crianças e adolescentes, que muitas vezes sofrem de uma forma direta o reflexo da violência, por exemplo, de um pai abusivo que bate na mãe. Muitas vezes isso reflete também na criança que apanha dentro de casa. Então, as delegacias da mulher hoje, elas também absorvem esse público, a criança e o adolescente, independente do sexo, menino ou menina, vítima de violência doméstica também. Então, é importante a gente frisar isso. E, mais uma vez, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Então, ficamos por aqui. Para fechar esse programa, denuncie. Então, ficamos por aqui. Até o próximo programa. E até lá!